Bom dia, bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 24 de abril, estamos na semana das oitavas de Páscoa. E hoje nós vamos meditar ainda a aparição de Jesus aos discípulos. Vamos fazer então a nossa meditação de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de hoje, Evangelho de São Lucas, capítulo 24, de 35 até o 48. Ontem nós partilhamos os discípulos de Emaús. Jesus apareceu para os dois, o coração deles se abrasaram e eles voltaram para falar para os 11 que estavam lá em Jerusalém, e também eles confirmaram a presença de Jesus. Então, o Evangelho de hoje vai nos falar, enquanto eles estavam conversando isso, os discípulos de Emaús chegaram, os 11 estavam reunidos, mais algumas mulheres, Jesus se apresenta no meio deles. Primeira coisa que Jesus fala para eles: a paz esteja convosco. Por que isso? A própria leitura vai nos falar que eles estavam perturbados, estavam espantados, estavam alvoroçados. Era um acontecimento aqui, um acontecimento lá, alguém falando uma coisa, falando todos aqueles acontecimentos, não simples os acontecimentos. Jesus havia morrido, tinha ressuscitado, o túmulo estava vazio. Ele tinha falado isso, mas ainda não era tão evidente para eles isso tudo. E assim também, Jesus chega ao meio deles e fala para eles: eu não sou um espírito, sou eu, o corpo glorioso. Sou eu, toque em mim. Jesus fala: toque em mim, estou aqui, eu vou até me alimentar junto com vocês para dizer que eu sou real, eu estou no meio de vocês. E ele começa a falar para eles: é isso que eu estava falando para vocês, no versículo 44. Isto é o que vos dizia quando ainda estava convosco, que era necessário que se cumprisse tudo que em mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Assim é que está escrito, e assim era necessário que o Cristo padecesse, mas que ressurgisse dos mortos ao terceiro dia. Então tudo isso Jesus havia falado. Mas era muito difícil de compreender, então os encontros com Jesus, os encontros em tantos dias que ele foi se aparecendo, foi estando junto com eles foram entendendo, foram assimilando aquilo tudo que ele tinha falado agora dos acontecimentos, e tantos acontecimentos que vão ter depois também. Durante vários dias Jesus permanece no meio deles. Muitas pessoas tiveram essa experiência de ter encontrado com ele. E Jesus vai falar para ele: vocês, no versículo 48, vós sois as testemunhas de tudo isso. Vós sois as testemunhas de tudo isso. Então eu vou mandar o prometido de meu Pai, o Espírito Santo. Para quê? Que eles testemunharam tudo que, desde aqueles anos que caminharam com Jesus e viram tantas maravilhas, tantos milagres, eles testemunharam o sepulcro vazio, eles testemunharam Jesus vivo no meio deles, real, ressuscitou. Eles foram testemunha disto. É bem verdade de que, à medida que as comunidades foram se formando, as experiências com Cristo ressuscitado, pela força do Espírito Santo, foi acontecendo as compreensões de tudo aquilo que havia falado Jesus e aquilo que as Escrituras haviam indicado que aconteceria com o servo sofredor, com aquele que ia nos salvar. Então, com o caminhar das comunidades, as reuniões em oração, os encontros dos discípulos, eles foram vendo tudo aquilo que Jesus havia falado, foram relembrando tudo aquilo, os acontecimentos, e aí foram percebendo a qual
E o que eles tinham que fazer, que era testemunhar e anunciar Jesus vivo, real, e tudo aquilo que ele havia ensinado que deveria ser anunciado. Jesus Cristo, aquele que está vivo, a luz do mundo, o servo sofredor, aquele ontem, hoje e sempre, o Filho de Deus, o Deus próprio encarnado no nosso meio. Todos esses entendimentos, eles foram pela graça do Espírito Santo entendendo. E a igreja foi se formando, e a igreja foi se realizando, e a igreja foi compreendendo. E assim, nós temos essa igreja que cresceu hoje, essa igreja que a gente participa, essa igreja que os primeiros viram, testemunharam e foram escrevendo. É aí que nós chamamos da tradição da igreja. Todas as coisas durante os períodos acontecendo foram havendo a compreensão da Sagrada Escritura. E aí a Sagrada Escritura e a tradição que a gente vai percebendo a compreensão da palavra de Deus. E aí também os discípulos, os apóstolos, sendo o magistério da igreja, formando então assim aquilo que nós entendemos hoje. Precisamos entender muito mais, é por isso que nós precisamos de que o Espírito Santo venha ao nosso encontro. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa quinta-feira, hoje dia para adorar Jesus presente na Eucaristia.